Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao curso de Saúde Pública, focado no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Comigo, professor Kenneth Santos, e essa é a aula 1 de muitas aulas, ok? Mas antes de iniciar os nossos trabalhos, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem lá 3 links, tá? Extremamente importantes. O link número 1 é o link de material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, com teoria e exercício, totalmente focado neste concurso de Belo Horizonte, está à sua disposição para baixar, beleza? Então, é só ir no link número 1 aqui na descrição desse vídeo que você terá esse material em mãos. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas neste concurso. Lá nós já temos então uma aula introdutória ao conteúdo de saúde pública, né? E agora essa primeira aula focada também aí dentro do Sistema Único de Saúde Pública e o Sistema Único de Saúde, né? O conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, conforme solicitado no seu edital, beleza? Então você já tem 2 aulas lá e outras aulas com o passar do tempo eu vou colocando lá nessa playlist. Então vai lá, dá uma olhadinha, já veja se tem outras aulas, vai acompanhando ali, são videoaulas gratuitas focadas neste concurso. E o link número 3 é o link do curso completo, focado na prefeitura, né, no conteúdo de saúde pública, focado, 100% focado no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte 2021, totalmente gravado pós-edital, pensado exatamente na sua aprovação, com teoria e exercício nos mesmos moldes que você tem nessas videoaulas gratuitas aqui disponibilizadas para você. Beleza? Então, fechou? Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Essa é a primeira aula de muitas aulas, onde nós vamos começar a compreender o Sistema Único de Saúde em nosso país. O meu, seu, nosso queridíssimo e amadíssimo SUS. Né? Quem é o SUS? Como é que ele é organizado? Né? Isso nós temos que pensar e estruturar para acertar as questões da sua prova. Para compreender esse assunto e os outros assuntos que eu já vou lhe mostrar, é necessário nós estudarmos 3 legislações que se encontram na bibliografia do seu edital. Essas 3 legislações é a base. As outras legislações nós vamos estudar a posteriori, né? Depois dessas 3 aqui que você já está vendo aí no material, que é a Constituição Federal, do seu artigo 196 ao artigo 200, que é exatamente o assunto desta aula de hoje, é o que está na Constituição Federal, tá? Além dela, a 8.142/90, que é o assunto da próxima aula, e depois nós teremos algumas aulas ainda relacionadas a 8080/90, né, a famosa Lei Orgânica da Saúde. O conjunto dessas 3 legislações nos dará a base do conteúdo que é solicitado, do conteúdo programático solicitado no edital de Belo Horizonte, tá? Essas 3 legislações juntas, fazendo uma percepção simples, né, dentro do que eu sei, do conhecimento que eu tenho, essas 3 legislações, elas conseguem dar bastante informação, bastante conteúdo sobre o conteúdo programático que está no seu edital. Olha aí o material que você vai perceber isso comigo. Se a gente vai para o conteúdo programático de nível médio no início, né, você vai perceber que essas 3 legislações juntas, ela fecha o conhecimento do Sistema Único de Saúde, ou seja, 100%, basicamente 100% desse tópico é o conjunto dessas 3 legislações. Também o controle social do SUS, 100%, essas 3 legislações fecham o assunto controle social do SUS. Modelo assistencial e financiamento, principalmente essa questão do financiamento, a forma de organização, 100% também essas 3 legislações fecham. A organização e princípios do SUS, principalmente porque ele vem citar
a 8080 e a 8.142/90, né? Essas duas legislações, obviamente, fecham no conjunto total de 100%. A vigilância epidemiológica em saúde pública para o nível médio, essas três legislações vai fechar ali 40% desse conteúdo. 40% desse conteúdo da sua prova vai vir dessas três legislações em relação à vigilância epidemiológica. O processo saúde e doença, ela fecha uma média de 30%. Os outros 70% eu irei oferecer para você, de certa forma até foge do que se encontra na bibliografia, tá? Se eu fosse complementar esse processo de saúde e doença só na bibliografia, daria o 100%. Porém, eu acredito que é importante a gente dar um pulinho, entender esse processo de saúde e doença e vários outros elementos, então eu vou dar um pulinho fora da bibliografia para compreender 100% esse assunto, beleza? Então, só aqui também já fecharia 30% desse conteúdo. E a humanização e a saúde, que é um outro título lá do seu edital, essas três legislações fecharia ali uma média de 15%, beleza? E nível superior? Olha bem, nível superior a mesma forma. O primeiro ponto lá, que é o princípio, fundamento, diretrizes, atribuições, competência das esferas governamentais, diretrizes operacionais, formas de financiamento e custeio do SUS, você nessas três legislações fecha tudo em 100%, tá? Fecha tudo em 100%, ou seja, essas três legislações te dá esse título, tá? Noções de controle social do Sistema Único de Saúde, na prova de nível superior, 100% esse título te dá. Organização do Serviço de Saúde no Brasil, em Belo Horizonte, e o modelo assistencial do SUS, ele vai dar 70% para você, tá? Por quê? Porque ele pede o plano municipal de saúde, que vai ser os outros 30%, né? O nível médio também está na bibliografia, nós temos que estudar ele. Então, por isso que eu coloquei aqui, mas ele é citado na parte programática, a questão de Belo Horizonte e tal. Então, eu coloquei 70% dessas três legislações, os outros 30% vai provir lá do plano municipal, tá? Do plano municipal de saúde. Conceitos de políticas de promoção e proteção à saúde, vai fechar 50% só com essas três legislações. Noções de vigilância epidemiológica, vai fechar ali 20% só com essas três legislações. E as leis de atenção à saúde vai dar um gostinho da sua compreensão, porque podemos considerar isso 10% para nível superior, referente a essa rede de atenção à saúde citada nessas três legislações. Ou seja, essas três legislações sozinhas, como eu disse na aula introdutória, eu acredito que elas sozinhas te darão ali tranquilamente 50% da sua prova, conforme tentei demonstrar aqui para você, ok? E aí, sem mais delongas então, tentando compreender esses tópicos a partir das legislações, essa aula será focada na Constituição Federal, do seu artigo 196 ao artigo 200. São apenas 196 ao 200, 5 artigos, mas são 5 artigos muito ricos, com bastante informações e que cai em prova, já caiu várias vezes e você precisa compreender o que lá se encontra verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Mas antes de ir nesses artigos propriamente dito, eu preciso fazer uma pequena introdução. E essa pequena introdução, ela tem 2 pontos. O primeiro ponto eu vou falar agora, que é simples, que é o contexto histórico. Ou seja, o Sistema Único de Saúde em nosso país, da forma que nós temos hoje, inicia de fato e de direito com a Constituição de 88. Mas antes disso, nós tivemos vários elementos históricos que saíram construindo esse processo até o SUS hoje. Ou seja, o SUS não surge de uma boa vontade política, ele surge de várias concepções sociais, históricas, que nós temos em nosso país, beleza? Até que chegou na Constituição e o SUS que nós temos hoje parte da Constituição de 88, tá? Antes dela nós não tínhamos o SUS. Na Constituição de 88 é criado o SUS, ok? Então essa é a primeira parte da introdução. A segunda parte é, quando ela é colocada no SUS, ela é colocada dentro de um aspecto legal que a gente chama de seguridade social. A ideia de seguridade social está em 2 artigos anteriores, aqueles que o seu edital pede, que é o artigo 194 e o artigo 195. Não irei me adentrar profundamente neles, mas eu preciso
que você visualize comigo o artigo 194 da Constituição, apesar dele não estar citado no seu edital, porque compreender ele é fundamental para compreender os aspectos de controle social e os aspectos de financiamento do Sistema Único de Saúde, tá? Se você não entende o artigo 194 da Constituição Federal, você não vai compreender o aspecto do financiamento da saúde, o aspecto dos controles sociais, né? Do controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro e das políticas voltadas para a saúde pública em nosso país. Por isso ele é extremamente importante e ele é complementado pelo artigo 195. Então irei fazer aqui meio que um resumão desses dois artigos, mas o principal foco no 194. Então olha aí comigo na tela, né, e no seu material que você já imprimiu. Não foi no primeiro link aqui abaixo. Se não imprimiu, pode imprimir lá, baixar e imprimir para você. Logo então lá na Constituição Federal, no seu artigo 194, fala assim, ó: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, o artigo 194 vai nos falar de uma tal Seguridade Social e vai dizer que dentro dessa Seguridade Social nós temos a saúde, a previdência, que é a previdência social, e a assistência social. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que dentro do conjunto dos direitos, e neste caso dos direitos sociais, nós temos um gênero dentro da Constituição Federal chamada de Seguridade Social. A Seguridade Social é um gênero legal, beleza? E esse gênero legal é composto por três espécies, ou seja, saúde, previdência social e assistência social. As três espécies estão dentro de um gênero maior chamado Seguridade Social. Como é que isso se organiza? Isso é extremamente importante para que a gente compreenda. Olha comigo aí esse organogramazinho que eu coloquei aí no seu material, né? Nós temos então lá a Seguridade Social no seu artigo, né? O seu artigo Seguridade Social, perfeito? E aí essa Seguridade Social, ela tem como espécie a saúde, que é a que nos interessa, a assistência social, que é um outro gênero, né? A assistência social e a previdência social, beleza? Três espécies dentro de um gênero. Qual é a grande questão? A questão, ela é de fato, para a gente entender bem, inicialmente, para a gente visualizar bem, a grande questão aqui que nos interessa, inicialmente, é isso aqui, ó. Dinheiro. A grande pergunta que nós temos que fazer é: da onde vem o dinheiro para sustentar essas três espécies? Da onde vem o dinheiro da saúde? Da onde que vem o dinheiro da assistência social? Da onde vem o dinheiro da previdência social? A resposta mais simples que eu quero que você tenha na sua cabeça é: esse dinheiro provém da Seguridade Social. Isso mesmo, o dinheiro provém da Seguridade Social. Ou seja, todas as contribuições econômicas feitas pelo cidadão brasileiro, feitas pelas empresas brasileiras, feita pelas todas as formas de contribuições citadas lá no artigo 195 da CF, né? Ou seja, todas as formas de contribuição econômica são destinadas à Seguridade Social. Todas as formas de contribuições econômicas são destinadas à Seguridade Social, beleza? E aí, esse dinheiro da Seguridade Social, organizado de forma descentralizada, palavrinha muito importante dentro do Sistema Único de Saúde, de forma descentralizada, ou seja, a União
os estados, o município e o Distrito Federal, cada um com as suas respectivas competências no Sistema Único de Saúde. É isso que significa a descentralização da forma mais simples possível da gente compreender. Este modelo, essa forma descentralizada, vai pegar esse dinheiro da Seguridade Social e vai dividir esse dinheiro para exercer as atividades das suas 3 espécies. A espécie saúde, a espécie assistência social e a espécie da previdência social. Então, da onde vem o dinheiro da saúde? Da Seguridade Social. Da onde que vem o dinheiro da previdência? Da Seguridade Social. Da onde que vem o dinheiro da assistência social? Da Seguridade Social, né? O cofre é o mesmo e aí depois se divide esse dinheiro para cada uma dessas respectivas atividades em nosso país, de forma descentralizada, União, Estados, municípios e Distrito Federal, beleza? É por isso que aí você vai começar a entender, é exatamente por isso que quando nós falamos, quando que nós tratamos sobre a saúde, nós podemos falar que ela é um direito de todos, independente de contribuição. Ou seja, para que eu tenha direito à saúde nesse país, eu não preciso ter contribuído economicamente. Quando a gente fala em contribuição, é dinheiro. Eu não preciso ter contribuído economicamente para ter direito à saúde em nosso país. Qualquer pessoa, qualquer ser humano tem direito à saúde em nosso país. Simples assim, se contribuiu ou não. Então, Kenny, se tem gente que não contribui e tem acesso a essa saúde, da onde que esse dinheiro vem? Ele vem de um outro local chamado Seguridade Social, beleza? Assistência social também da mesma forma, a todos que têm direito, no caso a assistência social é quem necessita, todos aqueles que necessitam a assistência social, seja uma atenção básica ou uma atenção especializada na assistência social, que é um outro assunto, né? Mas você tem a assistência social, todos aqueles que necessitam têm o direito, independentemente de contribuição. Não contribuíram e tem direito. Então, de onde que vem esse dinheiro? Da Seguridade Social, que é diferente da Previdência Social. A Previdência Social é só para quem contribuiu ou os seus dependentes, não é assim? Contribuiu ou dependente tem direito à Previdência Social. Neste caso aqui a gente está falando do regime geral de Previdência Social. Existem os regimes próprios, que são para servidores públicos, mas aqui a Constituição, quando fala nesse caso, ela está falando do regime geral, INSS, beleza? Para que eu tenha direito à Previdência no regime geral, eu preciso ter contribuído para esse regime ou ser dependente de alguém que contribuiu. Tá? Aí eu tenho esse direito. Mas na onde que vai essa contribuição? A grande pergunta é, tá, Kennedy, essa pessoa contribuiu aqui com a Previdência. Esse dinheiro que essa pessoa contribui para a Previdência, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para a Seguridade Social. Quem contribui, esse dinheiro vai para a Seguridade. Todas as fontes de recursos, inclusive essa que não é a única, você tem aí algumas fontes de recurso, né? Esse dinheiro vai para a Seguridade, não vai só para a Previdência, porque se fosse só para a Previdência, a saúde não teria como funcionar, a assistência social não teria como funcionar, porque elas funcionam mesmo que as pessoas não contribuam. Beleza? A Previdência é a única que a contribuição é obrigatória, compulsória. Então esse dinheiro da Previdência vai para a Seguridade Social, que aí na Seguridade Social será dividido entre essas 3. De boa? Isso é o que o artigo 194 fala, com alguns detalhes do artigo 195, que é fundamental a gente compreender para adentrar propriamente dito naquilo que a Constituição Federal vai nos dizer sobre saúde em nosso país, beleza? Sobre a espécie da saúde em nosso país a partir do artigo 196. Ok? Então, essa é a segunda parte da introdução, ou seja, o artigo 194, com alguns critérios do artigo 195 da própria Constituição, afirmando, então, que a saúde está dentro da Seguridade Social, e a Seguridade Social é um gênero que tem 3 espécies, a saúde é uma dessas espécies, e que a saúde, independente de contribuição, vai ter atendimento, todo mundo tem atendimento, por quê? Porque o dinheiro vem da Seguridade Social de diversas fontes que vai para lá e divide entre as 3. Fechou isso de forma descentralizada, entre União, Estados e municípios, que mais para frente a gente vai falar de descentralização, vou falar muito de descentralização ainda, né, com vocês sobre esses aspectos. Fechou?
Show! Introdução feita, artigos propriamente ditos da Constituição Federal, tratando sobre a saúde, e o mais famoso entre eles, o artigo 196 da Constituição Federal. Olha o que ele diz. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo belíssimo, belíssimo esse artigo. Ele, em si só, já caiu muito em prova, por quê? Porque ele é, de certa forma, uma síntese do Sistema Único de Saúde de nosso país e se encontra exatamente na nossa Carta Magna, né, que será repetido, por exemplo, fortemente na Lei 8080/90, que vai tentar fazer cumprir o que aqui está e ainda, né, outros elementos lá na lei. Então esse artigo é muito importante para fins de prova. É por isso que eu o dividi, eu o organizei. Se você olhar aí, sempre ao finalzinho eu gosto de colocar, somente na Constituição Federal, quando eu a comento, alguns numerozinhos, né, em cima, assim, ó, por exemplo, 1 lá em cima, né, e aí eu vou comentar esse 1 aqui embaixo, eu coloquei num quadradinho para facilitar essas perspectivas. A primeira coisa que tem que saber é, a saúde, conforme o artigo, é direito de todos. É direito de todos? Aí eu faço uma pergunta, todos quem? E aí a resposta é, todos os seres humanos. A resposta não é, todos os cidadãos brasileiros. Não. Porque no Brasil, a saúde é para todo e qualquer ser humano. Não precisa ser cidadão brasileiro para ter acesso ao Sistema Único de Saúde em nosso país. É ser humano, terá direito. Se a gente vai para alguns lugares aonde que fazem fronteira com outros países, né, você vai ver os nossos irmãos virem ao Brasil para procurar o Sistema Único de Saúde brasileiro, apesar de não serem cidadãos brasileiros. Estrangeiros aqui viajando, passeando, quando precisam de um atendimento, procuram o SUS e são atendidos. Por quê? Porque são para todos os seres humanos. Basta ser humano, se é ser humano, terá atendimento na saúde em nosso país. Simples assim, tá? Simples assim, beleza? E um outro aspecto desse todos, pra gente ficar muito claro isso, é porque a saúde, ela também parte de um aspecto preventivo. Quando nós falamos, fulano de tal nunca precisou da saúde pública, isso é uma mentira. Não tem como não precisar da saúde pública em nosso país. Ele vai precisar, por exemplo, quando nós falamos de vigilância epidemiológica, quando nós falamos de vigilância sanitária, isso atende a todos. Atende a todos. Se atende a todos, atende até aquele que nunca foi no hospital público. Perfeito? Então, a saúde pública em nosso país é para todos. Basta ser humano. Tá? Então, quem não seria atendido? Quem não é ser humano. É isso. É isso. Tá? Um extraterrestre pode ser atendido? Não, porque ele não é ser humano. Entendemos? Tem que ser ser humano. Tem que ser ser humano. O Goku. Desenho animado, sabe desenho animado? Goku poderia ser atendido no SUS aqui? Não. Pergunta pro seu filho, porque seu filho vai te explicar que o Goku não é um ser humano. O Goku, ele é um super saiyajin. Ele é uma outra raça, outro aspecto de outro planeta, tá? Então ele não é ser humano, não pode. Agora, se é ser humano, pode ser atendido. O Kuririn, no mesmo desenho, ele pode ser atendido. Por quê? Porque ele é terráqueo, ele é um ser humano, então ele poderia ser atendido aqui no SUS, aqui em nosso país, beleza? Todos é ser humano, não é só os cidadãos, e o Peguinha tá aí, falar, é somente para os cidadãos brasileiros. Não, é para todos os seres humanos, tá? Mantidos, aí no mesmo item vai falar, e dever do Estado, né? Aí depois ele fala, o que é esse dever do Estado? É mantido pelo Estado, e aí eu já acrescento, de forma descentralizada. Quando a Constituição fala Estado, aqui ela está falando do Estado-nação, ou seja, todo ente público brasileiro, tá? Então nós estamos falando da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Da União, atendida principalmente através do governo federal, dos estados, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, então totalizando 27 unidades federativas, né? Cada um com autonomia na saúde, e
dos municípios, dos 5.500 e lá vai 513 municípios, salvo engano, né? Cada um com a sua autonomia no campo da saúde, atuando esses três de forma tripartite, tá? Cada um com as suas respectivas autonomias no campo da saúde e cada um com as suas respectivas responsabilidades. E isso é o que a gente chama de descentralização. Então, quando fala mantido pelo Estado, é esse Estado de forma descentralizada. Beleza isso? Fechou? Ok. Descentralização, é só lembrar, é a ação da União dos Estados e dos municípios, cada um com a sua autonomia no processo, né, de saúde pública, organizado de uma forma, obviamente, hierarquizada e regionalizada, que mais pra frente a gente vai estudar. Ok. Né? Aí no mesmo artigo fala assim, ó, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Calma aí, calma aí. Então ele fala, ó, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Calma aí, a saúde é garantido mediante políticas sociais e políticas econômicas. Óbvio, tem que ter dinheiro para manter a saúde, mas também tem que ter atividades sociais. Sabe do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma forma ampla, então, abrindo, trazendo outras informações. Já está dando o primeiro passinho para compreender algo que se encontra em nosso edital, que é a ideia do processo saúde e doença. Então, quando a gente fala de políticas sociais e econômicas, na verdade, dentro de uma visão ampliada, nós estamos falando do processo saúde e doença. Esse processo saúde e doença, ele é mais facilmente estudado dentro daquilo que podemos chamar de determinantes sociais da saúde. Esse processo saúde e doença, esses determinantes sociais da saúde, está aqui dentro dessa política social e econômica, mas também na 8080, lá no seu artigo 3º, né, que vai citar lá, que é o que está no edital, e outros elementos, outras formas de entender esse processo saúde e doença, que mais para frente nós teremos uma aula só focada nesse assunto. Mas eu já quero que você perceba que quando a gente fala garantidos por políticas sociais e econômicas, nós estamos falando de ações políticas e ações sociais destinadas à saúde, mesmo que esse recurso ou aquela atividade não esteja realmente direcionada ao campo da saúde. Vou ser bem simples para você entender. Quando nós investimos, quando o Estado investe economicamente e socialmente em educação, isso interfere na saúde das pessoas? A resposta é sim. Então, se interfere, nesse caso, se está investindo é para o bem, para que a saúde, para que a atividade educacional seja melhor para as pessoas, isso vai interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Interferindo na qualidade de vida, interfere na saúde. Por isso, processo saúde e doença. Determinantes sociais da saúde. São vários determinantes. A educação é um. Emprego ou desemprego. Se está empregado, tem uma qualidade de vida legal, está desempregado, já não é tão boa, né? E assim você vai tendo vários determinantes, e tudo isso é pensado já na Constituição Federal, quando a gente amplia esse processo, quando ele fala garantido mediante políticas sociais e econômicas, beleza? Esse mesmo princípio, então, vai dar o princípio da intersetorialidade, ou seja, a saúde, apesar da gente ter o setor saúde, ela é ligada a vários setores, né? Educação, trabalho, emprego, esporte, entre outros, tá? E ela terá a participação, quando a gente fala, ó, políticas sociais, essas políticas sociais, a gente já está falando então da participação de diversos setores da sociedade dentro deste âmbito. Ou seja, a Constituição já está dando o primeiro elemento para a compreensão daquilo que o seu edital chamou de controle social da saúde. O que é o controle social da saúde? É a participação da sociedade no mecanismo de gestão da saúde pública em nosso país. Essa participação da sociedade é feita através de várias formas, mas eu vou destacar nesse momento, para a gente já começar a visualizar, as conferências de saúde,
e os conselhos de saúde, que têm dentro da sua composição, né, profissionais da área de saúde, servidores públicos relacionados ao governo na área da saúde, também usuários da saúde participam deles, né? Isso é o que a gente chama de controle social da saúde. A saúde precisa ter o acompanhamento e o direcionamento da própria sociedade, e isso é feito pela participação de diversos setores da sociedade nesse campo, principalmente através das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. Conferências, Kennedy, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Estadual de Saúde, Conferência Municipal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Saúde do Distrito Federal. Lembra que o processo é descentralizado, então cada uma terá o seu próprio conselho, pode ter as suas próprias conferências. Entendemos? Olha como que um pedacinho de um artigo me dá várias informações possíveis para compreensão verdadeiramente sobre esses tópicos, me levando assim a uma maior possibilidade de acertar as questões na hora da prova. Extremamente importante a Constituição como base antes de qualquer coisa quando nós falamos de saúde pública em nosso país. Aí ele vai dizer, no mesmo artigo, né, que esse acesso é universal e igualitário. Universal é que é direito de todos, e igualitário, todo mundo tem todas as condições da saúde, deve ter as mesmas condições da saúde pública em nosso país. Todos, todo mundo, tá? Não interessa se sou eu ou o Silvio Santos. Se nós procuramos o hospital municipal, nós vamos ter exatamente o atendimento que nós precisamos, que eu preciso e que ele precisa. Se for o mesmo tratamento, nós vamos ter exatamente o mesmo tratamento, tá? Se é eu ou o prefeito, tanto faz, nós vamos ter exatamente o mesmo tratamento se for o mesmo tratamento que nós precisamos. É isso, é direito universal e igualitário. A gente foca isso mais lá na 8080, nós estudamos melhor isso, mas já começa a entender isso, né? E ele vai falar sobre a promoção, proteção e recuperação. É o que eu chamo de tripé da saúde em nosso país. Promoção, proteção e recuperação. Essas três palavrinhas estarão na sua prova. Eu não tenho a menor dúvida, essas três palavrinhas vai estar lá citada em algum momento na sua prova. Proteção, promoção, proteção e recuperação. Onde nós estudamos elas mais profundamente? Na Lei 8080/90, né? Nela se aprofunda sobre esses três elementos. Por quê? Porque a Constituição Federal que diz que tem, a 8080 é a Lei Orgânica da Saúde, ela vai trazer então esses elementos de forma mais profunda para a gente. Este é o artigo 196, o primeiro artigo da Constituição Federal que trata sobre saúde propriamente dito. Lembrando que essa saúde, então, está dentro de um gênero maior chamado Seguridade Social, que é da onde que vem os recursos para manter esse sistema descentralizado de saúde em nosso país, para atender todos os seres humanos que dele necessitar e que está participando dentro desse processo, de forma direta, indireta ou de qualquer forma nesse sentido. Beleza? Fechou o primeiro artigo? Mole. Só falta 3 artigos então da Constituição. Vamos ao próximo. O artigo 197 vai dizer assim, ó: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiro. Também por pessoa física ou jurídica de direito privado, né? É um item técnico, e aí para organizar, para entender, eu separei ele aqui em alguns pontos. Então vamos lá. Primeiro ele fala assim, ó: cabe ao poder público. Que poder público é esse? É uma pergunta. Poder público, a gente está falando da União, dos estados, do município, do DF. Beleza? Quem é esse poder público na prática? Então nós estamos falando da União, por exemplo, o Ministério da Saúde, estamos falando, por exemplo, da Anvisa, nós estamos falando da ANS, beleza? Nos estados, Secretaria Estadual de Saúde, as visas estaduais, no município, a Secretaria Municipal de Saúde, ok? Então cabe ao poder público fazer o quê? Regulamentar, agência reguladora, como a Anvisa, regulamenta, fiscaliza, controla. Então eles irão regulamentar, fiscalizar e controlar. E quem é que faz isso? Citei aqui várias formas para você: Ministério da Saúde, Anvisa, Visas, ANS, Secretarias Municipais e Estaduais.
Ok? Então, o poder público vai regulamentar, fiscalizar e controlar os aspectos da saúde pública em nosso país. Tá? E aí ele fala, isso é a regulamentação, a fiscalização e o controle. É algo destinados ao poder público. Porém, além desses três, isso é muito importante você perceber, existe ainda a execução. Regulamentar, fiscalizar e controlar, quem faz é o poder público, de forma descentralizada. De boa? E quem executa a saúde pública? A execução, preste atenção, não é de exclusividade do poder público, como a regulamentação, a fiscalização e o controle. A execução, ela pode ser feita de forma direta, ou seja, diretamente por instituições de direito público. Quando a gente fala em instituição de direito público, nós estamos falando, então, de instituições vinculadas à administração direta, da administração direta do governo federal, da administração direta do governo estadual, da administração direta do governo municipal, como, por exemplo, um hospital estadual, um hospital municipal. Quem está fazendo isso é o poder público, executando a ação. Então, a execução ela pode ser feita de forma direta, diretamente pelo poder público, mas jamais esqueça disso. Ou através de terceiros. Quando a Constituição Federal fala terceiros, ela está dizendo, opa, são outras pessoas que não são do poder público. Né? Então, terceiros, nós estamos falando então de instituições de direito privado. Instituições de direito privado, que são regidas pelo direito privado, que a sua pessoa jurídica é uma pessoa jurídica de direito privado, ou uma pessoa física. Toda pessoa física, em regra geral, é de direito privado. Então, pessoas físicas ou jurídicas de direitos privados podem prestar esse serviço junto ao Sistema Único de Saúde, prestar isso junto às atividades de saúde pública, tá? Então, mas para isso é necessário que essas pessoas de direito privado assinem documentos dizendo que irão prestar esse serviço juntamente com o poder público. Esses documentos podem ser chamados então de contratos ou convênios. Então, essas instituições privadas, conforme a Constituição Federal, podem assinar esses documentos, e esses documentos são contratos ou convênios. Qual é a diferença de uma para outra? É muito simples, tá? É muito simples. Quando nós falamos, então, de contratos, nós estamos falando de um acordo aonde que, por exemplo, o Estado está contratando alguém para prestar um serviço, né, que não necessariamente é de interesse de ambas as partes. Não é necessariamente de interesse. Alguém está fazendo aquilo porque está vendendo um serviço. Enquanto um convênio, neste caso, terá o interesse de ambas as partes. Por que estão fazendo um convênio? Porque para os dois tem interesses naquele processo. Então, eles podem fazer através de contratos ou de convênios. Beleza isso? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. De boa? Tranquilo? O artigo 197? Show! Né? E aí, eu chego no artigo 198 da Constituição Federal. Um dos artigos mais cobrados da Constituição até hoje em provas. O artigo 198. Porque este artigo vai falar sobre as diretrizes do Sistema Único de Saúde. As diretrizes. Se nós vamos lá no conteúdo programático de nível superior, você vai ver que ele fala aqui, ó, princípios fundamentais e diretrizes. Ele expressa o termo diretrizes. Diretrizes. Então, para nível superior,
Está aqui em conteúdo, mas isso não tira do ensino médio, da prova de ensino médio, a possibilidade de cair diretrizes. Não tira mesmo, há grande possibilidade de cair diretrizes no ensino médio, tá? Só está expresso lá no conteúdo programático esse termo. Então, as diretrizes da saúde em nosso país vão se encontrar no primeiro momento na Constituição Federal, no seu artigo 198. Olha o que ele diz então, vem comigo. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. A rede de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde, lembre-se disso, ó, ela é regionalizada e ela é hierarquizada. Isso é a aplicação da própria descentralização, né? Ela é hierarquizada, União, Estados e município, e regionalizada. Eles podem fazer convênios entre eles, contratos entre eles, como nós vimos, para atender melhor o usuário do serviço, por exemplo. Essa ideia de regionalização e hierarquização é melhor definida na 8080. Lá, então, nós vamos estudar melhor isso. Mas essa regionalização e hierarquização é algo altamente natural quando nós falamos em um modelo descentralizado. Beleza? Então ele fala, ó, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede de atenção, está no seu edital, nessa ideia de rede de atenção, regionalizada e hierarquizada, e constitui um sistema único. E esse sistema único é organizado nas seguintes diretrizes. Ou seja, em nosso país, conforme a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde obrigatoriamente terá essas diretrizes. Não tem como não tê-las, elas devem existir. A primeira diretriz é a descentralização, como direção única em cada esfera de governo. Por que cada esfera de governo? União, estados, municípios. Tá? Descentralizada em direção única. Por quê? Porque eles irão atuar em conjunto. Tá? Por isso, direção única, tá? Em cada esfera de governo. Então, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Isso é uma diretriz. É só lembrar. Diretriz é a descentralização. Um dos fundamentos do SUS é a descentralização. Historicamente, foi uma briga para conseguir o SUS se transformar em algo descentralizado. Então, a descentralização é fundamental no Sistema Único de Saúde. É tão fundamental que é uma diretriz constitucional. Ok? E o que é essa descentralização? É a responsabilidade da União, Estados e municípios. Um outro ponto é que a saúde em nosso país dará um atendimento integral. Um atendimento integral. Sendo bem simplista nesse primeiro momento, um atendimento integral é um atendimento da necessidade humana. Se eu estou precisando de um atendimento por conta de uma gripe, eu terei esse atendimento no Sistema Único de Saúde. Se alguém está precisando por conta de um câncer, terá esse atendimento do Sistema Único de Saúde. Pelo menos deveria. Tá? Essa é a perspectiva do que a gente fala do atendimento integral. É um atendimento de todas as necessidades do usuário, desde que dentro dos aspectos que a própria saúde pode oferecer. Ok isso? Tá? Às vezes, a saúde só consegue ofertar algo paliativo. Então, aquela pessoa terá direito a esse atendimento paliativo. De boa? Por que só paliativo? Porque não tem conhecimento científico para mudar aquela estrutura. Tá? Não é só falta de recurso, é que ninguém fez nada para mudar aquela estrutura ainda. Então, se você não tem nada, só tem paliativo, é isso que irá oferecer. Entendemos? Então, a saúde pública em nosso país é diretriz que o atendimento seja integral. E essa integralidade, preste atenção, vai dar prioridade às atividades preventivas. O Brasil é uma referência em saúde preventiva. Porque está na Constituição, prioridade de saúde preventiva. E dinheiro gasto em saúde preventiva minimizem muito o dinheiro gasto, né, em serviços assistenciais da saúde. Beleza? Então, olha lá. Atividade preventiva sem prejuízo dos serviços assistenciais. Tá? Da assistência necessária quando alguém está doente, por exemplo. Beleza isso? Então, a saúde pública atua de forma preventiva e de forma assistencial, dentro de uma maneira integral, dentro de uma assistência
integral. A prioridade é a preventiva, mas isso não exclui o atendimento do serviço assistencial. Beleza? Fechou? Show! Então, olha lá. O que nós temos que lembrar como diretriz do atendimento integral? O atendimento é integral, a prioridade preventiva, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Tá? E por fim, dentro dessa diretriz, uma outra diretriz fundamental é a participação da comunidade. Participação da comunidade, Kenneth, você já notou aí, a gente estava falando do controle social de saúde. Quando ele coloca como diretriz a participação da comunidade, o que ele está falando é que a comunidade vai participar desse processo de gestão. Esse processo de gestão, então, ele é tripartite, aonde você terá uma ação, na verdade a gestão é quadripartite, o financiamento é tripartite, tá? O que é o financiamento? Da Seguridade Social. A Seguridade Social, lembra? Artigo 194, financiamento é tripartite, tá? Ou seja, o financiamento, ele é mantido, então, pela sociedade, né? Pelas pessoas, que vai, então, colocar ali proveniente, lembrando que a saúde, mesmo quem não contribui, tem direito, né? Pelas empresas, as empresas também colocam dinheiro lá, e pelo governo. Por isso o financiamento é tripartite. Quando a gente vai falar da gestão, a gestão, nós estamos falando de quem irá participar dos organismos de gestão do SUS. Então, quando a gente fala da participação da comunidade, nós estamos falando da gestão. E a gestão é quadripartite. Isso mesmo, a gestão é quadripartite. Porque a gestão nós temos o usuário do serviço, nós temos os profissionais de saúde que estão ali dentro do usuário, o governo, né? Ou melhor, usuários, profissionais de saúde, o governo, já foram 3, e os aposentados, isso mesmo, os aposentados, eles participam, eles têm o direito de participar da gestão, tá? Da gestão da Seguridade Social, de todos os organismos de Seguridade Social, entre eles a saúde, beleza? Então, participação da comunidade é o controle social na saúde. Através, eu coloquei aí para você, né? No meu comentário, é o controle social, principalmente através das conferências de saúde e do Conselho de Saúde. De boa? Tranquilo? Show de bola, né? Essas são as diretrizes. Quando nós falamos em diretrizes, que irão atuar no Sistema Único de Saúde de forma regionalizada e hierarquizada, uma rede de atenção à saúde de forma regionalizada e hierarquizada, nós temos a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade como diretriz, ok? Está na Constituição essa determinação. E aí o seu parágrafo primeiro vai dizer assim, o Sistema Único de Saúde será financiado. Da onde vem o dinheiro da saúde? Da onde vem o dinheiro da saúde? Você já sabe a resposta. De onde que vem o dinheiro da saúde? Isso, está lá no artigo 194 e 195, né? Ou seja, o dinheiro da saúde vem da Seguridade Social. É por isso que ele fala aqui, ó, o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social. De boa? Tá? Então ele é financiado, ó o financiamento aí, ó, começando a falar de financiamento, dinheiro para manter a saúde, da onde que vem o recurso? Da Seguridade Social. Seguridade Social da onde? Aí ele vai dizer de forma descentralizada, ó, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, né? O artigo 195 fala que outras fontes podem ser criadas, tá? Outras fontes podem ser criadas. Certinho? Então, a saúde pública, ela tem ali o financiamento dela da Seguridade Social de forma descentralizada, da União, dos estados e dos municípios. Coloquei isso no meu comentário aí, ó. Seguridade Social mantém esse financiamento da saúde. Tranquilo? No parágrafo 2º, ele começa a me dar várias pequenas informações sobre esse financiamento da saúde. Já sabemos que vem da Seguridade, através da União dos Estados. Só que aí ele vem me falar de alguns detalhes. Vamos a eles. Ele fala assim, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos. Anualmente, Kenneth? É anualmente, amados. Anualmente. O orçamento, ele não é organizado anualmente? A LDO, Lei Diretriz Orçamentária. A LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, por isso que o dinheiro gasto na saúde proveniente da Seguridade Social deve ser aplicado conforme o que estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária,
que é anual, e na lei orçamentária anual, que o próprio nome diz, é anual. A administração financeira orçamentária nos explica isso, né? Então vem ali o dinheirinho da LDO, estabelecido na LDO e organizado na lei de organização orçamentária, né? Então vem ali elas, e aí essas leis são feitas anualmente. Por isso que ele fala, ó, será gasto recursos mínimos na saúde. Que recursos mínimos são esses? Aqueles estabelecidos na LDO e na LOA, na Lei Orçamentária Anual. De boa? Aí ele vai falar, mas isso levará algumas coisas em consideração. Entre eles, ele diz assim, ó, a União é descentralizada, não é? A União não pode gastar menos de 15%, né, da sua receita recorrente líquida. Beleza? No respectivo exercício financeiro. Exercício financeiro é o termo orçamentário para ano. Então, quando a gente fala exercício financeiro, a gente está falando do ano. Então, dentro do ano de 2021, é o exercício financeiro de 2021. A LDO de 2021 e a LOA de 2021, você tem ali o exercício financeiro de 2021. O que a União tem que gastar? Ela não pode gastar menos. Ela pode gastar mais? Pode. Mas ela não pode gastar, ela não pode investir na saúde do povo brasileiro menos do que 15% dessa receita recorrente líquida, deste exercício financeiro recorrente, daquele ano que está em vigor aquela LDO e aquela LOA. Entendemos? Beleza? Fechou? Então, no mínimo, 15%. Pode ser mais. Nunca inferior a 15%. De boa? Isso é a União. Os estados iriam gastar conforme a arrecadação dos seus impostos. A Constituição não fala quanto, tá? Não fala quanto, mas você tem que saber, conforme a Constituição, que os estados também irão gastar, porque é descentralizado, também irão investir na saúde pública do seu povo, né? Mediante ali a arrecadação dos impostos. Agora preste atenção. Existe o estado e dentro dos estados existem os municípios. Os estados repassam dinheiro fundo a fundo para o município. Tá? Isso significa, então, a Constituição vai dizer, será deduzido desses valores do estado aqueles valores a qual eles transferiram diretamente para os municípios. Ok? Então, quando Minas Gerais transfere uma grana para Belo Horizonte, né, esse dinheiro será ali deduzido do valor que Minas Gerais precisa gastar diretamente com a saúde. Por quê? Porque ela passou para o outro ente, né, para Belo Horizonte, para que esse possa investir na saúde local. Entendemos? Então, os estados e o Distrito Federal terão tributação e parte dessa tributação serão gastos. No caso dos estados, como tem municípios, então será deduzido os valores encaminhados para municípios. União, nunca inferior a 15% da sua receita líquida do ano do exercício financeiro a qual está. Né? Estados têm que fazer em cima da sua tributação. Aí você tem que lembrar e aí tem que deduzir das parcelas aquelas transferidas aos respectivos municípios. Tá? E os municípios e o Distrito Federal? Né? Os municípios e o Distrito Federal, eles vão ter a sua arrecadação dos impostos. Então serão em relação a elas. Como o município não tem ninguém abaixo dele, dentro da estrutura, né? Ou seja, não há nenhum outro ente dentro de um município, é o menor entre os entes, é o município, então ele não tem como mandar para alguém menor do que ele, então não deduz nada. O DF também não tem município, tá? Não tem município, então o DF está entre eles. Por isso que o DF é citado tanto no inciso 2º, quanto no inciso 3º. Tá? Quanto no inciso 2º. O 2º será inaplicável, porque o DF não tem município. Tá? E aí o 3º, realmente é isso que acontece. O DF vai pegar o seu tributo e gastar aqui. Fechou? Isso? De boa? Tá? E aí eu tenho o parágrafo 3º ainda do artigo 198, que fala assim: lei complementar será reavaliada pelo menos a cada 5 anos. Ou seja, está dizendo que a Constituição está falando assim, ó, deve ser criada uma lei complementar. Uma lei complementar. Essa lei complementar deve ser reavaliada a cada 5 anos. É a Constituição Federal que está falando. Para que essa lei complementar? Muito rapidamente, tá? Só porque está na Constituição a gente vai ver.
Essa lei complementar vai dizer sobre os percentuais que tratam o inciso 2 e 3, ou seja, essa lei complementar vai dizer quando que cada município vai colocar de arrecadação de imposto e quando cada estado vai colocar de arrecadação de imposto. Quem diz esse valor é a lei complementar determinada pela Constituição Federal, beleza? Tá? Que é revisto a cada 5 anos. Também vai dizer sobre o critério de rateio dos recursos, ou seja, o dinheiro da União que será transferido para os estados e para os municípios, e o dinheiro dos estados que serão também distribuídos para os municípios. Isso nesse processo é o que a gente chama de rateio de recurso. Isso é feito através de algo que a gente chama de fundo a fundo, que mais para frente a gente vai estudar melhor, tá? Essa ideia de fundo a fundo, ou seja, a União manda dinheiro direto para Belo Horizonte, tá? É isso mesmo. Uma conta da União, né? O Fundo Nacional da Saúde manda dinheiro direto para o Fundo Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Isso é fundo a fundo. O Estado, Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais também manda para Belo Horizonte. É fundo a fundo. Então, essa lei também vai definir a organização de rateio desse processo, tá? Ok. As normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas também serão colocadas lá. Como é que será feita a fiscalização desse dinheiro, a avaliação, o controle dessas despesas será colocada nessa lei. Ok. Aí, nós chegamos no parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 198. Esses 3 parágrafos, me parece que há, sim, uma possibilidade deles estarem na sua prova. Sabe por quê? Porque esses 3 parágrafos falam de algo em comum. Eles estão falando, preste atenção, ó, sobre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Nos 3, ó. Agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Então estão falando da possível contratação de agentes comunitários e de agentes de combate a endemias. Beleza? Nesse momento de situação pandêmica que nós estamos, assim a possibilidade está na sua prova. E não só por isso. Porque juntamente com os editais, do edital número 1, né, do concurso de Belo Horizonte, que vai ter lá vários cargos de nível superior e cargos de nível médio na área de saúde, que é o foco aqui, saiu um outro edital, que é o edital 2, de agentes comunitários. Então, Belo Horizonte também está precisando desses agentes comunitários. Isso, fazendo então uma analogia muito simples, não custa nada a gente compreender bem o que esses parágrafos estão dizendo, porque, ao meu ver, fazendo uma analogia simples, pela necessidade de Belo Horizonte e pela atual situação que Minas Gerais, o Brasil e o mundo está passando, me parece algo importante, beleza? Então olha que ele fala assim, ó, primeiro ponto, parágrafo 4º, muito importante ele. Os gestores locais, quem é o gestor local? O prefeito. O prefeito é o gestor local, ok? O prefeito, o secretário de saúde, mas em regra é o prefeito. Fala assim, ó, este poderá contratar, admitir agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Preste atenção, através de processo seletivo público. Processo seletivo público não é necessariamente concurso público, que vai gerar efetividade. É processo seletivo público, que vai atender às necessidades temporárias daquele local que aquele gestor é o responsável, daquele município a qual aquele gestor é responsável. Então ele está dizendo, ó, para que o município, para que o gestor local contrate, admita agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, ele pode fazer isso através de processo seletivo público. Tá? De acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições, requisitos específicos para a sua atuação. O que ele fala lá, então? Através de processo seletivo público ele pode fazer. Parágrafo 5º, continua, ó. Lei federal disporá sobre o regime jurídico
o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para o plano de carreira e regulamentação das atividades desse agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Então, tem lei federal que estabelece o regime jurídico deles. É por isso que em Belo Horizonte, se você pega lá o edital, o segundo edital que vai falar sobre os agentes de comunidade, comunitários, vai dizer que eles serão seletistas, porque o regime jurídico deles é a CLT. Beleza? Tá? Belo Horizonte levou para a CLT o regime jurídico deles. Tranquilo? De boa? Então o que ele diz? Ó, lei federal irá dispor, irá organizar qual é o regime jurídico, qual é o salário da profissão, quais é a diretriz e o plano de carreira da profissão. Tá? Ele vai dizer isso. Ok. E a União vai ajudar economicamente para isso os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ok? O parágrafo 6º complementa todo esse aspecto e fala assim, ó, além das hipóteses previstas no parágrafo 1, aí ele fala assim, o servidor que exerça as funções equivalentes a agentes comunitários, saúde ou agente de combate a endemias, poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos. Ou seja, quem está exercendo essa função e descumpre ali os requisitos específicos, podem perder o respectivo cargo. De boa isso? Tranquilo? Artigo 198, então, foi finalizando aqui com os agentes. Qual é a característica do artigo 198, então? A característica do artigo 198 é financeiro. É financeiro. O artigo 198, né, ele vai falar ali, obviamente, das diretrizes, e além dessas diretrizes, ele vai falar nos seus parágrafos de como que isso será organizado economicamente e administrativamente. Então, é fortemente a análise financeira também nesse artigo extremamente importante. Artigo 198, muito simples, para mim é uma questão da sua prova. Simples, bastante simples isso, ok? Só nos falta 2 artigos, vamos a eles? E aí depois, exercícios. Mas antes de ir para o artigo 199, só lembrando, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem 3 links. Link número 1, esse material em PDF que você está vendo aqui na tela, para você baixar, tá? Vai lá, baixa, responde as questões, faça as suas anotações, todo para você, tá lá. Link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 2021, tá? Todo gravado aí pós-edital, tá? Então tem lá videoaulas gratuitas, essa é a primeira que eu tô fazendo, além da introdução. Teve a introdução e essa que é a aula 1 que eu tô colocando disponível lá, beleza? E outras aulas também irei colocar lá. E o link número 3 é o link do curso completo destinados à saúde pública, a prova de saúde pública para nível superior e nível médio do concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ok? Entendemos? Fechou? Então tem os 3 links. Vai lá no link 3, veja o valor. Tá um valor muito bacana, tá? Para que você possa vir estudar comigo. Veja lá as condições e venha estudar conosco num curso completo, pós-edital, destinado então à sua aprovação. Beleza? Vamos voltar então aqui à Constituição Federal, né? Para a gente entender esses processos. O artigo 199, ele é um artigo muito famoso, aonde que ele fala assim, ó, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, no Brasil nós temos ações do poder público e ações da iniciativa privada. A iniciativa privada pode investir na saúde em nosso país. Simples e direto. Beleza isso? Show? Tranquilo, tá? Só que vem o parágrafo primeiro que vai dizer o seguinte, tá, pode ter iniciativa privada atuando na saúde, de boa. Mas essa iniciativa privada pode atuar juntamente ao Sistema Único de Saúde. Preste atenção, ela pode, não necessariamente ela deve, mas ela pode. Ela pode de forma complementar. Isso mesmo. Quando a gente fala de saúde complementar dentro do SUS, nós estamos falando então de instituições privadas com ou sem fins lucrativos que estão ali
atuando, participando do Sistema Único de Saúde, ou através de convênios ou através de contratos. Nós vimos que a saúde pública no Brasil, a sua execução, lembra? A sua execução pode ser feita de forma direta ou através de terceiros, e esses terceiros podem se fazer através de convênios ou contratos, viu? O artigo 199, seu parágrafo 1º, vai complementar este aspecto. E quando eles fazem isso, nós chamamos isso de forma complementar, tá? Então, olha o parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, as diretrizes contidas no próprio artigo 198, que a gente acabou de estudar, mediante contrato de direito público ou convênio, contrato ou convênio, já comentamos lá atrás, tendo preferência, olha bem, preferência, não é obrigatoriedade, não são os únicos, tá? Tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. É preferência. Uma entidade com fins lucrativos não filantrópica pode sim atuar de forma complementar no Sistema Único de Saúde, tá? Mas na hora que vai ser feito um convênio, que vai ser feito um contrato e tá ali na disputa entre uma sem fins lucrativos e uma com fim lucrativo, a preferência é dos sem fins lucrativos. Agora não tem ninguém sem fins lucrativos querendo participar do processo. Só tem com fim lucrativo, ele entra sem maiores problemas. Beleza isso? Então, preferencialmente sem fins lucrativos e filantrópicas, mas não há obrigatoriedade sobre isso. Ok, coloquei alguns comentários então, só para a gente entender. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, mediante contrato, direito público ou convênio. O que é o convênio? Tem interesse recíproco e mútua cooperação. Os dois querem, os dois precisam, os dois têm interesse naquilo. Contrato, tem interesse oposto de contraprestação. Eu vou fazer porque você está me pagando, beleza? Então é isso. E quem tem a preferência, preferência de novo. Preferência é a entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas é preferência, tá? Preferência. O parágrafo 2º desse mesmo artigo vai dizer: é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Preste atenção. Está falando que é vedado pegar dinheiro público e mandar esse dinheiro para instituições privadas com fins lucrativos. Com fins lucrativos. Por exemplo, tem um hospital privado que não tem nem convênio, nem contrato com o SUS, nem nada. Está falindo. O poder público não pode pegar dinheiro da saúde e passar para esse hospital para ele não falir. Beleza? Por quê? Porque o hospital é com fins lucrativos. De boa? Agora, o hospital é sem fins lucrativos. Se o hospital é sem fins lucrativos e ele está quebrando, o poder público pode passar dinheiro sim para ele. Por exemplo, né, se a gente fala de algumas casas de misericórdia, santas casas de misericórdias, né, nós percebemos que historicamente elas vieram então de uma gestão religiosa vinculada à Igreja Católica, de irmãs e irmãos, né, padres, que vão fazer todo o processo, né, e dentro daquele elemento receber o dinheiro público para poder gerir. Hoje tem ali convênios, né, diretamente com o SUS, para poder fazer os seus trabalhos, né, para ajudar nos seus trabalhos. Mas se não tivesse, mesmo se não tivesse convênio e exercendo uma atividade sem fins lucrativos, poderia receber recursos sim para salvar a instituição, porque ela é sem fins lucrativos. O que impede receber dinheiro público para organismos, né, de saúde privada é quando a instituição é sem fins lucrativos. Fechou isso? De boa? Não esquece disso. E o parágrafo 3º, que é um parágrafo bem interessante, que gerou polêmica aí nos últimos anos, mas é um parágrafo bem interessante que fala assim: é vedada a participação direta ou indiretamente de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Preste atenção. Simples e direto. A Constituição é muito clara e precisa. Ela fala assim, ó, é vedado que empresas e capital, dinheiro estrangeiro, né, possa investir na assistência à saúde do país. É vedado. A regra é que é vedado. Beleza? Só que a própria Constituição vai dizer assim, salvo nos casos previstos em lei. Então há exceção.
Aonde que está essa exceção? Essa exceção se encontra na 8080/90. A lei citada aqui na Constituição é a 8080. Ok? Mais especificamente lá no artigo 23 da 8080, vai falar das possibilidades de empresas estrangeiras e capital estrangeiro investindo na assistência à saúde no país. Mas tem que estar de acordo com aquela lei. Qualquer forma que não esteja de acordo com aquela lei no seu artigo 23, ela vai ser aplicada o que a Constituição Federal está dizendo, falando então que é vedada. É vedado investimento estrangeiro ou capital estrangeiro, empresa estrangeira ou capital estrangeiro em assistência à saúde em nosso país, né? É vedado, salvo naquelas contidas em lei. Que lei é essa? 8080, no seu artigo 23, que lá na frente a gente vai estudar. Beleza? Então preste atenção nisso. A Constituição Federal fala que é vedado sim, salvo aquelas que está em lei. Ok. Parágrafo 4º. Bem tranquilo, de boa também, fala assim, ó. A lei disporá sobre condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Aí ele fala assim, que é o mais importante, ó. Sendo vedado todo tipo de comercialização. Ou seja, eu não posso comercializar os meus órgãos. Não posso. Tá? Não posso comercializar o meu sangue. Uma empresa, ela não pode comprar o meu sangue aqui no Brasil. Em outros países é permitido, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Ou eu dou ou não tem como. Beleza? No Brasil é vedado todo tipo de comercialização. Todo tipo de comercialização. Tanto é, por exemplo, quando você tem medicamentos que precisa ali de hemoderivados, por exemplo, né? Derivados do plasma sanguíneo e tal, né? Você tem ali medicamentos que necessitam de hemoderivados produzidos no Brasil, as instituições que recebem a doação, né, os hemocentros, por exemplo, mandam esses hemoderivados para elas sem fins lucrativos. Beleza? Por quê? Porque não pode comercializar. Elas precisam desse hemo e aí só pode ser de forma doada, não pode ter a devida comercialização sobre eles. Tá? Só para a gente entender. Resumindo, para fins de prova, é vedado qualquer comercialização de órgãos, tecidos, né, humanos em nosso país. Simples assim. Ok, e finalmente nós chegamos no último artigo. Olha, foi só 5 artigos da Constituição Federal. E olha o tanto de coisa que tem nesses artigos, dando base para logo depois a gente estudar a Lei 8.146/90, que nós vamos falar sobre a estrutura e organização, entendendo fortemente a perspectiva de controle social da saúde, né? E também vamos estudar depois a 8080, beleza? Então, só para você ter ideia de como que isso funciona e essa organização ela é fundamental para que você acerte as questões da sua prova. Chegamos no último artigo da Constituição, bem simples, porque ele vai falar na Constituição quais são as competências do SUS. O que compete o SUS? Ele vai falar aqui, a 8080 ela vai amplificar isso, tá? Mas ele já começa a falar aqui, ó. O que compete? Compete o SUS controlar e fiscalizar. Quem é que controla? Quem fiscaliza? Isso mesmo. Esse controle, essa fiscalização é feita de forma descentralizada entre União, Estados, municípios e DF. Aí, nesse caso, podemos citar, por exemplo, a Anvisa em âmbito federal. Podemos citar as visas estaduais. Ok? Então, controlar e fiscalizar. Os procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Tranquilo. E participar da produção de medicamentos, então o governo participa dessa produção de medicamentos, da produção de equipamentos, da produção de imunobiológicos, está na Constituição Federal, tá? Participar dessa produção de imunobiológicos, de hemoderivados e de outros insumos. Beleza? Está na Constituição. Fiz um pequeno comentário, basicamente então o que ela está falando é que o poder público vai incentivar as pesquisas científicas na área de saúde em vários órgãos públicos, mas em nosso país é muito forte nas universidades federais. Beleza? Segundo o inciso do artigo 200, executar ações de vigilância sanitária
vigilância epidemiológica, questão possível da sua prova. Tentar confundir vigilância sanitária com vigilância epidemiológica. Quem nos tira essa confusão? A 80-80. Mais pra frente vamos estudar. Tá? Então, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica são coisas diferentes, apesar de complementares. Tá? Então, nós temos que saber quem é quem. E isso é questão de prova, já caiu várias vezes. Cuidado com isso. Tá? Então, a Constituição fala, tem que ter vigilância sanitária, tem que ter vigilância epidemiológica, bem como a questão da saúde do trabalhador, que também está na 80-80. E o que é essa saúde do trabalhador? É um elemento dentro de uma vigilância maior que a gente chama de vigilância ambiental. Tá? Vigilância ambiental. Certo? Vigilância ambiental, vigilância do ambiente que se encontra o ser humano. Tá? Entre elas, o trabalho. Tá? Então, vigilância ambiental. Ok? Ordenar a formação de recursos humanos. Sim, a Constituição Federal fala, olha, para ter saúde tem que ter formação de pessoas para trabalhar na saúde. Formação de recursos humanos. O 4 me preocupa bastante, porque ele tem um detalhe que fala, é esse verbo aqui, ó. Participar. Participar de quê? Da formulação de política e da execução do saneamento básico. O examinador vai dizer para você, uma das formas que ele tem para tentar te enganar, é que o saneamento básico é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde. O item está errado. O saneamento básico não é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde. Na verdade, o Sistema Único de Saúde participa da formulação das políticas e da execução do saneamento básico. Mas o saneamento básico não está 100% dentro do Sistema Único de Saúde. Perfeito? Você tem outras estruturas aonde que executam esse saneamento básico. A saúde, o Sistema Único, ele faz pesquisa, ele orienta, ele participa da elaboração dessas políticas, porque saneamento básico é importante para a saúde pública, mas ele não é o executor disso. De uma forma muito simples, para você visualizar comigo, quando eu falo isso, para você visualizar, não é ninguém no Sistema Único de Saúde que vai, por exemplo, criar um sistema de esgoto de um município. Não é o SUS que faz isso. De boa? Você vai ter lá a prefeitura, o órgão responsável por isso, e o Sistema Único de Saúde vai estar orientando ela, vai participar das reuniões que vai fazer aquilo tal, mas não é o Sistema Único de Saúde que é o responsável. Por isso, na própria Constituição, usa o verbo participar. Beleza? Implementar em suas áreas de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico, tranquilo. Está na Constituição, competência, né, do SUS, e fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo entre eles o controle de seu teor nutricional. Nós temos aqui a Anvisa que faz isso, né? Bem como bebidas e águas para consumo humano, tá? Também você tem que fiscalizar e inspecionar essa respectiva demanda. Depois ele ainda vai falar lembre-se que é sempre descentralizado, né? Tudo é União, Estado, município, sempre vai ser de forma tripartite essa organização, né? Uma gestão tripartite entre União, Estados e municípios, esses elementos. Participar do controle e fiscalização da produção, participar tanto do controle da fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. A Anvisa faz isso, né? Tá lá, é uma das funções da Anvisa, cuidar desses elementos, né? Você tem ainda elementos de visas estaduais que ajudam dentro desse processo. E colaborar na proteção do meio ambiente. Que meio ambiente é esse? É a vigilância ambiental, o ambiente que o ser humano está. Então, colabora na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Tá? Que trabalho? O trabalho que o ser humano atua. Então, você tem ali, dentro desse aspecto, coloquei no meu comentário aqui, a vigilância ambiental. Pronto, isso é o que está na Constituição, dando base para outros elementos, te ajudando a passar neste concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Beleza? A partir daí, nós vamos agora responder alguns exercícios sobre esse assunto. Tá? Então, dá uma pausa, responde as questões e depois volta aqui comigo. Pronto, já deu? Vamos lá.
Qual é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social? É só uma questão geral para a gente se lembrar. Quando a gente fala de saúde, previdência e assistência social, nós estamos falando da letra D, Seguridade Social, artigo 194 da Constituição. Você tem que lembrar, apesar do artigo 194 não estar citado no seu edital. 2. Em uma situação hipotética, constatou-se epidemia de dengue no município Cidade Félia. Para solucionar o problema, o gestor local do SUS foi orientado a contratar agentes comunitários de saúde, de acordo com o previsto no artigo 198 da Constituição de 88. Diante disso, a contratação poderá ser realizada, conforme o artigo 198 da CF, como que esse prefeito pode contratar esses agentes, né? Esses agentes comunitários de saúde. Letra A, somente por meio de concurso público? Não, né? Você viu que não. De forma direta, nem necessidade de concurso público ou processo seletivo? Também não. Por meio de processo seletivo público? Me parece que é esse. Somente pela transferência de servidores de outras áreas? Não, nada a ver. Por meio de empresa que forneça mão de obra terceirizada? Né? Muita gente marcaria essa letra E. Né? Mas não é isso que o artigo 198 fala. Ele fala lá, ó, letra C, por meio de processo seletivo público. Né? Agente de saúde comunitária, agente comunitário de saúde e epidemiológico, né? Você tem ali a possibilidade da contratação através de processo seletivo público. Tá? Através de processo seletivo público, que não é concurso público. Ok? Então a 2 é a letra C. 3. Entidades representativas de profissões da saúde desejam elaborar uma campanha publicitária com as premissas constitucionais da Seguridade Social e do direito à saúde. Perceba que ele está falando da saúde, mas citou a Seguridade Social, que você tem que saber. Tá? Decidindo assim contratar uma empresa de comunicação e orientá-la sobre o assunto. Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica a orientação correta das entidades para que a campanha esteja conforme a Constituição Federal de 1998. Tá? Ou seja, eles vão orientar uma empresa que vai fazer a campanha publicitária e tem que falar aquilo que está na Constituição de 88. Letra A. O direito à saúde é assegurado por contribuições de empregadores, sendo a dispensa da contribuição dos trabalhadores um importante dispositivo constitucional que garante a universalidade do atendimento. Não, amados. Lembra que dentro da Seguridade Social, a espécie Previdência Social, ela é obrigatória, ela é compulsória a contribuição. Então, o empregado, trabalhador, contribui. E contribui lá na Previdência, que na verdade esse dinheiro não vai para a Previdência, mas para a Seguridade Social. E a Seguridade Social divide entre as três. Sendo assim, o item A não tem nada a ver, o item A está errado. Item B. As ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único e integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo a participação da comunidade como uma das diretrizes sobre qual se organiza o sistema. Pergunta bem interessante, ó. As ações e serviços públicos constituem um sistema único, é o SUS, ok? Integram uma rede regionalizada e hierarquizada, verdade. É uma rede hierarquizada e regionalizada, tá? Tendo a participação da comunidade, tem a participação da comunidade, sim, como uma de suas diretrizes, é uma das 3 diretrizes, né? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Sendo assim, o item correto é o item B. Vamos ver as outras só por desencargo de consciência do professor. C. O atendimento integral prevê curativas e preventivas, com prioridade às ações que reabilitam os indivíduos sem prejuízo às de prevenção de doenças. Não, né, amados? A prioridade é algo para prevenção, né? O item está cheio de informações alheias àquilo que está na Constituição, sendo assim o item está errado. D. Diante da escassez de alguns serviços de alta complexidade tecnológica, a participação de empresa estrangeira que decidir investir na saúde no país e compor o sistema de saúde é livre e assegurado na Constituição Federal. Não, a Constituição Federal fala que é vedado empresas e recursos financeiros estrangeiros sendo colocados no Brasil, salvo aquelas
estabelecidas em lei, que é a 8080 lá no seu artigo 23. Aqui o item está dizendo que, conforme a Constituição, é livre investimento estrangeiro na questão assistencial da saúde em nosso país, sendo assim o item D está completamente errado, tá? Os pescadores artesanais e os garimpeiros são exemplos de cidadãos que estão desobrigados de contribuições sociais. Não. Isso aqui é uma questão de seguridade social. Todo mundo que trabalha tem que contribuir, porque a contribuição é compulsória, tá? É compulsória. Essa contribuição vai para a Seguridade, será dividida entre saúde, assistência social e previdência social. Sendo assim, aí está errada, tá? E a última questãozinha para a gente finalizar esse conteúdo, né? Diz assim, segundo o artigo 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Analise os itens abaixo a seguir e assinale a alternativa correta. Então é uma questão sobre o que a Constituição Federal fala sobre a iniciativa privada, né? Antes de responder a questão, só lembrando, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Link número 1, esse material em PDF aqui que nós estamos respondendo os itens e tem todos os aspectos teóricos. Link número 2, é uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte 2021. Tá? E o link número 3, o link do curso completo para nível superior e nível médio da Prefeitura de Belo Horizonte, todo gravado pós-edital comigo, professor Kenneth Santos. Beleza? Aviso dado, vamos ao item então. Estamos vendo sobre iniciativa privada, que a Constituição Federal fala. 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Instituições privadas podem, não devem, mas podem, participar de forma complementar, quando participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, ok? Mediante ou contrato ou convênio, tá ok? Tendo preferência não é obrigatoriedade, não é único, mas a preferência é das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. O item está certo. A1 está certo. 2. É vedado a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedado, sim, que recursos públicos sejam destinados para auxiliar, né, instituições privadas com fins lucrativos. Perceba que é com fins lucrativos. A vedação é com fins lucrativos. O item também é verdadeiro. E 3. É vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Tá corretíssimo, é vedado, sim, a regra é clara, é vedado, salvo naqueles casos onde a lei estabelece que pode, que quem diz isso é a Lei 8080, tá? Sendo assim, os 3 itens estão corretos. Letra A é a respostas. Amados meus, espero que tenha ajudado, tá? Colocarei outras aulas gratuitas aqui, não é o curso inteiro aqui no YouTube, mas algumas aulas gratuitas do curso estarão aqui e o curso inteiro vai ser colocado no curso completo lá no link 3 por um preço muito bacana. Muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.